Nessa manhã eu quero falar um pouco sobre um tema muito interessante. Talvez você tenha enfrentado isso na sua vida. Eu tenho pensado muito nessa questão da constância e da inconstância. E quando a gente olha talvez para a nossa vida, a gente parece um pouco essa montanha-russa. Tem hora que a gente está lá em cima e tem hora que a gente está lá embaixo. Tem hora que a coisa está indo mais devagar, tem hora que de repente... Já andou de montanha-russa? Gostoso, né? A gente sai bem tranquilo, a cabeça, a barriga, estômago, fica uma beleza. E muitas vezes a gente está assim na nossa vida com Deus, ou na nossa vida pessoal, como essa montanha-russa. E não há uma constância. A gente fica oscilando para cima e para baixo. Para quem conhece um pouco aí dessa temática aí, na eletricidade, ele mexe como eletricista aí nessas, sabe que essa inconstância na energia, ela afeta os nossos equipamentos, né? Essa oscilação, ela não é boa, ela pode queimar alguns aparelhos. E isso não é bom para nós, como pessoas, como pais, como maridos, como esposas e como crentes, como filhos de Deus. Então, nessa manhã eu quero pensar um pouco sobre isso, como está essa questão da constância na sua vida. Quando você faz essa avaliação da sua vida até hoje, né, dos compromissos que você já assumiu, dos sonhos que você já sonhou, dos planos que você já colocou em prática, das responsabilidades que você assumiu, você percebe que você é uma pessoa constante ou você é uma pessoa inconstante? Você é uma pessoa que as pessoas podem confiar, porque você tem essa perseverança, você tem essa persistência, ou você é aquele que no primeiro momento assume, fala, decide, e de repente já esquece tudo aquilo que você havia assumido de responsabilidade, de compromisso, e você já se pega oscilando novamente em não continuar naquela direção, e não fazer aquilo que você havia estabelecido. Como vencer essa inconstância espiritual? Como está a sua vida espiritual hoje? Você tem sido constante na sua caminhada com Deus? Você percebe que ao final de mais um ano, você como pessoa, como crente, você cresceu no seu conhecimento, você cresceu na sua fé, você cresceu na sua intimidade. Infelizmente, muitos cristãos estão oscilando na sua vida espiritual. E Deus trouxe eu e você aqui nessa manhã porque Ele quer que nós sejamos constantes. Se há uma coisa que Deus não quer mais para mim, para você, é essa inconstância, é essa oscilação. Tem dias que a gente acorda louvando a Deus pelas vitórias, pelas alegrias que estamos vivenciando. Outro dia já estamos pensando em desistir, jogar tudo para o alto. Um dia estamos totalmente fervorosos e apaixonados por Deus, pela sua palavra, e outro dia a gente já está sem vontade, sem ânimo nenhum para ler a Bíblia, para orar. Como vencer essa inconstância espiritual? Para isso a gente olha as Escrituras. A gente olha para a vida de um povo que o que eles tinham era inconstância. O povo de Israel. A nação de Israel. Quando a gente olha o Antigo Testamento, Deus forma para si um povo. Deus escolhe para si um povo. A partir de um homem chamado Israel, Deus estabelece ali uma aliança com esse povo. Deus estabelece ali um pacto com aquelas pessoas. Mas nós vemos esse povo, eles sendo inconstantes. Eles desfrutam de algumas coisas, eles veem algumas coisas, eles desfrutam de milagres, mas eles eram inconstantes. Para fugir da seca, da escassez, Israel mudou-se para o Egito com seus 12 filhos. Após 400 anos, a sua família cresceu bastante. Se tornaram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Faraó teve medo deste povo. Escravizou esse povo no Egito. Esse povo começa a orar e gemer diante de Deus.
Deus então levanta um homem para liderar este povo na sua saída daquela escravidão, que foi Moisés. E Moisés foi usado como líder para trazer aquele povo que estava escravo no Egito para a libertação. Só que a libertação seria caminhar pelo deserto, ter uma experiência com Deus no deserto. Mas nesse deserto, eles viram algumas coisas que mais ninguém viu. Para sair da escravidão, eles viram as pragas que foram derramadas sobre aquele povo do Egito. Eles conseguem a libertação, eles começam a caminhada pelo deserto. Diante deles surge a primeira dificuldade: havia um mar no caminho. Deus, de forma miraculosa, abre o mar, aquele povo passa em terra seca. Aquele povo, ele come o maná que caía do céu. Deus alimenta aquele povo, Deus dá água para aquele povo, de água que saía da rocha. Aquele povo era protegido por Deus de manhã com a coluna de nuvem que os protegia do calor, à noite com uma coluna de fogo que os protegia do frio, porque no deserto há essa oscilação da temperatura. Portanto, quando nós vemos a história deste povo, que o Deus fez no meio deste povo, essa nação, essas pessoas, eles tinham tudo para ter uma fé forte, firme, inabalável, constante. Mas o que nós vemos é que este povo, mesmo com tudo isso, desfrutando de tudo isso, vendo tudo isso, mesmo depois do cântico e da celebração por passarem no mar, em terra seca, verem Deus os alimentando, Deus dando água para eles, aquele povo estava constantemente reclamando, murmurando. E até pensando, será que não seria melhor a gente ter permanecido lá no Egito, escravo, do que estar aqui nesse deserto e morrer nesse deserto? Eles eram inconstantes. Eles eram muito inconstantes. Esse povo chegou, no texto que a gente vai ler, a deixar esse Deus que fez milagres e maravilhas para adorar um bezerro feito de ouro. De tão inconstantes que eles eram. E talvez a gente olhe a história deste povo e fala assim: que povo ingrato, que povo que não sabe ver a grandeza de Deus na vida deles. Mas quando a gente olha para esse povo, a gente se enxerga neles, porque nós somos assim. Quando a gente olha para a história da nossa vida, querido, se nós estamos aqui, se chegamos até aqui, é porque tem um Deus cuidando de nós. Independente dos desertos que você já tenha passado ou esteja passando, momentos que não são fáceis, que são difíceis, são áridos, que somos tentados, que somos provados, mas se estamos aqui hoje, é porque temos um Deus cuidando de nós. Temos um Deus que tem feito maravilhas e milagres nas nossas vidas, e por isso estamos aqui, porque nós somos o milagre de Deus, a prova viva de que Deus cuida, de que Deus protege, porque se não fosse a graça dEle, se não fosse o Senhor, ora diga, Israel, o que seria de nós? Nós não estaríamos aqui. Quando as lutas se levantaram, quando as dificuldades chegaram, quando o luto chegou, quando aquela porta se fechou, mas nós estamos aqui. Talvez abatidos, talvez entristecidos, mas nunca desamparados por Deus. Portanto, é muito importante olhar para a inconstância desse povo e ver neles a nossa inconstância. Nós somos muito parecidos com este povo. Assim como eles estavam escravos no Egito, nós estávamos escravos do pecado. Era este mundo que governava as nossas ações, as nossas vontades, e Deus nos tira das trevas, nos traz para a sua maravilhosa luz, dá a nós a oportunidade de termos um encontro com Jesus, que é o que a gente está estudando pela manhã nos domingos aqui. Tivemos um encontro com Jesus, Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história, mudou os nossos hábitos, mas mesmo assim nós olhamos muitas vezes em algumas situações querendo voltar, querendo alimentar coisas que ficaram lá atrás. Mas nós fomos libertos como este povo. Deus nos libertou, nos tirou do pecado, e o que Ele mais quer para a minha vida e para a sua vida é que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente tenha uma constância.
Não é isso que a gente sonha para os nossos filhos? Não é isso que nós fazemos ao investir na vida deles, ao orar por eles, a cuidar deles, e muitas vezes cuidamos até demais, estamos vendo isso no Pais e Filhos, tem hora que a gente tem que deixar. Porque nós queremos que eles cresçam, que eles amadureçam, que eles sejam sábios em fazer sozinhos as suas escolhas, e não dependam somente do pai e da mãe para fazer essas escolhas. E é assim que Deus quer de mim e de você. Amadurecimento. Chega de inconstância. Chega de oscilação. Então Deus faz uma proposta para aquele povo. E esse texto ele é lindo. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, de terem experimentado já a passagem pelo Mar Vermelho, de estarem experimentando Deus cuidando deles naquele deserto, chegaram ao deserto do Sinai. E depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus, e lá de cima o Senhor o chamou e disse: Moisés, transmita essa mensagem à família de Jacó. Anunciem aos descendentes de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de água, os trouxe para mim. Agora que me obedecem e cumprem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, porque toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Esta é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Vocês são escolhidos, vocês foram escolhidos, vocês são especiais, vocês são sacerdotes. Moisés volta do monte e convoca os líderes do povo e lhes comunica tudo que o Senhor havia ordenado. E todo o povo respondeu a uma só voz: nós faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés vai falar a Deus qual foi a decisão do povo. Deus também falou isso para mim e para você no Novo Testamento. Vocês são geração eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês são nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido, nós fomos escolhidos por Deus para ser o seu povo hoje, para sermos sacerdotes dele hoje, para usarmos as nossas vidas para ministrar outras vidas, para abençoar outras pessoas. E é isso que a gente tem que lembrar todos os dias, para a gente deixar de ser inconstante. Eu não sou qualquer um, eu fui escolhido, eu fui amado, e hoje eu sou geração eleita, sacerdócio real. Foi isso que Deus disse a Moisés: fale a essas pessoas, fale para essa nação que eles são especiais. Dentre todas as nações, eu escolhi eles, vocês. E Deus fez isso comigo e com você. Nos escolheu sendo nós pecadores, falhos, perdidos. Qual foi a resposta do povo? Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés foi comunicar isso, a resposta do povo. Mas quando o povo ouviu os trovões, eles tinham que se preparar, eles tinham que lavar as suas roupas, eles tinham que santificar, eles teriam um encontro com Deus naquele monte. E Deus se apresenta naquele monte com trovões, manifestando a sua glória, a sua grandeza. E quando o povo ouve esses trovões, a forte trombeta soando, quando eles olham o clarão dos raios, a fumaça que sumia ali do monte ficou à distância, e eles fizeram o quê? Tremeram de medo. Aquele mesmo povo que disse: olha, nós estaremos prontos para tudo, nós estaremos, é isso que nós queremos, esse encontro com Deus. E disseram a Moisés: Moisés, fale você mesmo com Deus, fale você conosco, a gente vai te ouvir, não precisa Deus falar com a gente não. Não deixe que Ele fale diretamente conosco, porque a gente vai morrer. No mesmo momento em que eles tomam a decisão, a gente quer ter esse encontro. O que Deus estava falando para aquele povo é: eu quero que vocês estejam na minha presença. E ao ouvir o som do trovão, aquele povo se assusta e fala: Moisés, você mesmo já serve. E é isso que muitas vezes a gente faz. Deus quer ter um relacionamento íntimo,
Deus quer que a gente desfrute da presença dEle conosco, que a gente desfrute disso intimamente, diariamente, mas a gente troca isso por outras coisas. A gente coloca outros deuses na nossa vida, outras coisas e pessoas no lugar de Deus na nossa vida. E a gente fica: pastor, fala o Senhor mesmo com a gente, que os louvores falem com a gente, enquanto nós poderíamos estar falando diretamente com Deus e ouvindo Deus, se a gente tivesse esse relacionamento íntimo com a palavra, com oração. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a eles o impeçam de pecar. Vocês precisam temer a Deus e não ter medo de Deus. Podem ficar tranquilos, Ele só está provando vocês, a fé de vocês. E é geralmente neste momento que Deus prova a nossa fé, que a gente é inconstante, que a gente oscila, que ao invés de nós nos entregarmos inteiramente e confiarmos plenamente, a gente fica com dúvidas, a gente fica questionando. E esse povo estava sendo inconstante. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. E Moisés teve o encontro que todo o povo poderia ter tido, se eles não tivessem ficado com medo. Tem coisas que a gente está deixando de desfrutar de Deus, e outras pessoas talvez estão desfrutando, e você olha e fala: nossa, olha a vida daquela pessoa, mas não é culpa de Deus, é minha culpa, é sua culpa, porque a gente não vence esses medos, as dúvidas, a inconstância, a oscilação, para se entregar inteiramente ao Senhor. A gente quer corrigir tantas coisas na vida, que não se lembra que a coisa mais importante para a gente corrigir na nossa vida é nosso relacionamento com Deus. É a coisa mais importante, o nosso relacionamento com Deus. E como está o seu relacionamento com Deus? Constante? Todo dia você lê Bíblia, você ora, você busca a presença de Deus, você se contenta em ouvir a palavra de Deus por outra pessoa, que não o próprio Deus quando fala com você na Bíblia. Querida, é muito bom você ouvir uma mensagem, você ser ministrado por pessoas que estão sendo usadas por Deus, mas você pode ser ministrado pelo próprio Deus quando você ler a Bíblia na sua casa, no seu tempo a sós com Deus. Quando você ouve a voz de Deus, e toda aquela dúvida que você tem do caminho que você está, ela vai embora, porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. Não nos deixa confuso, não nos deixa confuso em nenhum momento. Como você está? Nós faremos tudo o que for preciso, mas de repente eles falam: Senhor, não, a gente está com medo. Fala você mesmo, Moisés, nós ouviremos. Não deixe que Deus fale diretamente com nós, Moisés, porque senão a gente vai morrer. Querido, não tenha medo de entrar na presença de Deus. Ele te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Não deixe de desfrutar daquilo que você pode desfrutar simplesmente porque você está com medo. Se entrega, sem reservas. Sem reservas. Vença essa inconstância espiritual.